tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Olá, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos em conexão nacional para o Brasil e também para o mundo, né? Onde a religião divina traz assuntos importantes. Hoje o tema é a importância das cerimônias de luto aos que cometem suicídio. Nas últimas semanas, por meio da radionovela Memórias de um Suicida, reapresentada, né, pela Super Rede Boa Vontade de Rádio, nós temos visto que quando alguém comete suicídio, as consequências para o espírito são devastadoras, tenebrosas. E em todos os casos de enfrentamento de luto, as cerimônias oferecidas àqueles que desencarnaram são muito importantes. Nos casos de suicídio, esses procedimentos são ainda mais necessários, principalmente para aquele que retornou ao mundo espiritual, uma vez que, em função da dor causada a si próprio, leva muito tempo, né, para a pessoa se renovar, se reerguer. Então é por isso que a religião divina vem falar da importância dessas cerimônias para aqueles que retornaram ao mundo espiritual, interrompendo, portanto, a sua vida violentamente aqui na matéria. A religião de Deus traz esse tema. Você pode, inclusive, mandar para a gente a sua pergunta, caso tenha dúvidas, né, sobre o assunto. 99831-8195, 11 é o DDD, ou ligue 0310 07 940. Hoje quem participa com a gente é o ministro e pregador da religião divina. Já está com a gente, irmão Emerson Damasio. Bem-vindo, Deus está presente. Muito obrigado, Juliana. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma satisfação grande falarmos aos internautas, ouvintes e telespectadores do Comando da Esperança. A gente começa aqui direto de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, com a questão do Eduardo. Eduardo, bem-vindo à programação, porque ele comenta: descobri recentemente a programação de vocês e na nossa família não seguimos nenhuma tradição religiosa, mas há cerca de 2 meses a minha irmã cometeu suicídio e a minha mãe não fez uma cerimônia com prece, como vocês recomendam. Como eu posso falar com a minha mãe e fazer ela entender que essas cerimônias devem ser feitas e que podem até beneficiar o espírito da minha irmã para que ela possa encontrar ajuda espiritual? Primeiramente, Eduardo, a nossa solidariedade em nome da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a você, a sua mãe, pelo desencarne da sua querida irmã. Viva continua no mundo espiritual. Mesmo vocês não seguindo uma tradição religiosa, Eduardo, é possível, conforme você pergunta, ter uma conversa fraterna, ecumênica, portanto universal, com a sua mãe, mostrando fatos comprobatórios da ciência sobre a força da oração, como a oração e, portanto, uma cerimônia religiosa com a prece poderão ser úteis, ou poderá ser útil ao Espírito Eterno de sua irmã, mas, sobretudo, aquilo que Jesus ensina sobre a oração. Eu vou abrir o livro, esta obra literária do escritor Paiva Neto, As Profecias Sem Mistério, que compõe a coleção O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, e na página 166, o autor traz o subtítulo A UNB e o Poder da Oração. E ele diz o seguinte, num dado momento, abrir aspas: médico e professor titular de imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, UNB, Carlos Eduardo Tosta, não se considera um religioso no sentido convencional do termo. Mesmo assim, uniu ciência e religiosidade em uma pesquisa que desenvolveu durante 3 anos, de 2000 a 2003, no Laboratório de Imunologia Celular da FMD. A finalidade é estudar o efeito da prece sobre a saúde das pessoas. Então aqui, Eduardo, nós vamos entrar agora na palavra de um cientista mostrando a força da prece. Muita gente não tem uma religião, conforme o doutor Eduardo Tosta, não se considera um religioso no sentido convencional do termo. Mas esse estudo científico comprova a força da prece e como ela pode chegar ao Espírito Eterno de sua querida irmã. E a importância, sim, de uma cerimônia espiritual, religiosa, que a religião divina realiza ecumenicamente. Vocês podem procurá-la pelo
603 1330 99 603 1330, código de área 11, e a Religião Divina poderá conversar com você, com a sua mãe, explicar a importância dessas cerimônias, entrar em mais detalhes. Mas, retornando ao texto, o irmão Paiva transcreve este ponto. Participaram 52 estudantes de medicina divididos em 2 pares do mesmo sexo e da mesma idade. A ideia era verificar se a prece intercessória à distância poderia alterar a função celular de defesa, como os monócitos e os neutrófilos. Para a satisfação da equipe, os resultados revelaram que as células de defesa sofreram influência da prece. Quando os indivíduos que receberam a prece foram comparados com os que não receberam, ou mesmo o indivíduo foi comparado, ou o mesmo indivíduo foi comparado antes e depois de ser alvo da prece, comprovou-se, Eduardo, que a prece aumentou a estabilidade da função celular, o que quer dizer que as células funcionaram melhor. Quando interpretamos os dados, observamos que a prece teve papel de induzir equilíbrio, e isso faz sentido, já que em medicina equilíbrio é sinônimo de saúde, explica o pesquisador e responsável pelo estudo. Aqui, Eduardo, vemos que a prece devolveu o equilíbrio, ou melhorou o equilíbrio daqueles que participaram daquela pesquisa. Ora, se a prece teve uma capacidade intercessória, como Jesus revela no Santo Evangelho dele, segundo Lucas, lá no capítulo 7, versículos de 1 a 10, a cura de um servo de um centurião. O centurião pediu a Jesus que curasse o seu servo, e Jesus imediatamente disse que iria até a casa daquele centurião. E o centurião disse que não precisaria o Cristo se locomover até o seu lar, bastando que dissesse uma única palavra, que ele teria a consciência da fé e a certeza de que o seu servo ficaria curado. À distância, aquele servo foi curado. Nós na terra, e os nossos entes queridos no mundo espiritual, a nossa prece aqui, você pode dizer isso para sua mãe, por esses dados desta obra, As Profecias Sem Mistério, e esse trecho do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, capítulo 7, versículos de 1 a 10, a cura do servo de um centurião, ciência e fé, conforme o irmão Paiva diz, na trilha do equilíbrio, mostrando que a prece intercessória, a prece à distância tem um efeito extraordinário. E numa cerimônia espiritual, quando falamos de desenlace, são várias pessoas orando. Então imagine, como dizia o irmão Alziro Zaru, a força da corrente da boa vontade. Várias pessoas orando em favor da sua irmã. O seu espírito eterno, onde quer que esteja, receberá o amor de vocês. Diga isso à sua mãe. Sentirá a vibração de vocês. E do mesmo modo que nós na terra temos saudades, eles também têm. E quando veem que a gente está vibrando por eles, isso gera conforto, gera força, por mais que a dor esteja presente da saudade. Mas a gente transforma essa dor em força para continuar lutando. Ciência provando a força da prece, na pesquisa da Universidade de Brasília. E Jesus, que é o cientista dos cientistas, comprovadamente mostrando que a prece é capaz de mudar para melhor as realidades mais tristes. Diga isso para sua irmã, para sua mãe, meu irmão. E precisando de ajuda, de como conversar com ela, de como tratar, mais uma vez, o telefone da Religião Divina, uma missionária e um missionário estarão dispostos a lhe atender. 99-603-1330, código de área 11. Você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp e um missionário falará com você, prestando toda assistência à sua família. Muito obrigado à sua pergunta, à Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Exatamente. Um abraço, viu, Eduardo, para você, força para você, para sua mãe, para a família toda, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. A próxima questão, passamos para Ondina Cerqueira. Ela é de Aracaju, no Sergipe, e pergunta: precisa ter algum cuidado especial, algo de diferente, na cerimônia de uma pessoa que desencarnou por suicídio? Exatamente. Vamos utilizando aqui o telefone, porque Sim. A tecnologia também tem seus desafios
Sim. E a gente improvisa para que os nossos telespectadores, ouvintes e internautas não fiquem sem resposta. Estimada irmã Undina, todas as cerimônias requerem cuidados especiais. Os que desencarnaram recebem as vibrações, porque da mesma forma que nós precisamos nos adaptar na Terra, quem parte também precisa se readaptar à sua nova vida no mundo espiritual. No caso de quem se suicidou, a situação ainda é mais delicada. A sua pergunta é muito pertinente, sim. É mais delicada porque os cuidados são muito maiores. Porque o ser que cometeu o suicídio infringiu uma das leis mais graves do planeta Terra, a lei da vida. Como narra o Evangelho de Jesus segundo João, que a vida estava nele, Jesus, e a vida era a luz dos homens. A vida é a oportunidade do nosso espírito evoluir, dele crescer. E quando se corta de maneira abrupta essa vida, portanto, corta a vida material ligada à vida espiritual, esse espírito sofre bastante. Infelizmente, o espírito passa por situações bastante delicadas no mundo espiritual, exigindo ainda mais daqueles que estão na cerimônia muito mais vibração elevada, muito mais sintonia, muito mais pensamento em Jesus, porque o espírito, quando desencarna de uma forma natural, já sofre, ou melhor, já passa pelas necessárias adaptações ao mundo espiritual. Porém, pelo fato do suicídio, as dores, a culpa e os sofrimentos são muito grandes, o que requer, neste momento da cerimônia, uma vibração maior, um pedido de prece mais forte, todos vibrando numa sintonia em Jesus. Eu vou aqui buscar o livro da editora Elevação, uma iniciativa do irmão Paiva Neto, esta obra do irmão Bezerra de Menezes, Espírito, conversando com seu anjo da guarda, a agenda espiritual. Na página 75, encontramos o título Sintonizar o Anjo Guardião. O nobre irmão doutor Bezerra de Menezes, pela sensibilidade do cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto, diz o seguinte, abrir aspas, a única e despretensiosa ajuda de que precisamos aqui no mundo da verdade é que cada um se concentre em seu anjo guardião, em seu protetor, suplicando-lhe que faça descer o lenitivo celeste para a sua carência física, moral e espiritual. Por que eu trouxe esta página aqui em nome da religião divina? Porque é preciso que nós, durante uma cerimônia de desenlace, nos concentremos em nosso anjo da guarda e oremos pelo anjo da guarda daquele que partiu. No caso de um suicídio, a pessoa que voltou ao mundo espiritual, ela precisa ainda mais sentir a presença de seu anjo da guarda. O desequilíbrio faz parte naquele momento, infelizmente, quem cometeu o suicídio, e o anjo da guarda poderá auxiliá-la a recobrar o seu equilíbrio no tempo certo, para que possa seguir a sua trajetória no mundo espiritual. Por isso, minha irmã Undina, que num caso como este, aos que estão participando de uma cerimônia, precisam estar ainda mais sintonizados, ainda mais concentrados em nosso Senhor Jesus Cristo, formando essa corrente vibratória em apoio àquele que partiu. Muito obrigado a sua pergunta, à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. É isso mesmo. Irmão Dino, um abraço para a senhora e para toda a família em Aracaju, Sergipe. Todas as perguntas, gente, são muito interessantes. A próxima é de uma pessoa que preferiu manter sigilo, não quer se expor, sem problema algum, não quer apresentar o nome nem onde mora. O importante é trazer a sua questão. 99831819511 é o DDD. E essa pessoa comenta: já ouvi vocês explicarem que quando uma pessoa desencarna, muitas vezes ela ainda não pode ouvir e sentir o que está acontecendo Ela ainda pode ouvir e sentir o que está acontecendo no funeral. O que as pessoas estão falando, sentindo e pensando sobre elas. Quando fui ao funeral de uma amiga que tinha se suicidado, todo mundo estava muito revoltado com ela por ter se matado e acabavam até comentando. Quero saber o que acontece espiritualmente nesses casos, se quem se suicidou também fica acompanhando toda essa discussão e como isso pode impactar o espírito da pessoa. Meu irmão que trouxe essa pergunta muito séria e muito importante.
Ora, cada um de nós vibra numa faixa vibratória, redundante, mas essa é a grande realidade. Mas dificilmente um espírito que cometeu o suicídio terá condições, no momento em que a cerimônia ocorre, de acompanhar aquela cerimônia de desenlace. Por quê? Muitos espíritos, quando voltam ao mundo espiritual de morte natural, e esse deve ser o procedimento correto, porque só Deus sabe o tempo que nós temos que viver na Terra, escolhido por nós próprios espíritos, antes de descermos a este orbe, para que possamos evoluir. Alguns espíritos, meu irmão, todos e todas que estão na audiência, que quando desencarnam ficam um tempo até desacordados, a depender do motivo do desencarne, mesmo quando ocorre de morte natural. E a depender também do tipo de vida que a pessoa tinha na Terra. Quanto mais presa às coisas materiais, maior será o tempo de adaptação à nova existência, podendo ficar em sono por um tempo maior ou um tempo menor. Também o motivo do desenlace gera um tempo maior ou menor desse acordar no mundo da verdade. No caso de um espírito suicida, por transgredir as leis de Deus, ele fica impedido de uma série de questões, porque há casos em que o espírito, quando volta ao mundo espiritual por morte natural, ele vem à cerimônia e ainda se despede de seus entes queridos. Ele vem naturalmente acompanhado pelos maiores da espiritualidade, aqueles que o auxiliaram no processo de desenlace, que é um processo meticuloso, cuidadoso, feito com tanto cuidado para que o espírito que está retornando ao mundo espiritual não sofra com o corte abrupto, o que infelizmente ocorre no caso de um suicídio. A pessoa que comete-o sofre as consequências e fica impedida de uma série de questões, inclusive de se aproximar de seus entes queridos, porque a vibração de um ser que comete o suicídio pode interferir espiritualmente naqueles que estão encarnados, até mesmo os levando a pensar em suicídio. Agora você trouxe, meu irmão, uma outra questão extremamente grave e séria, que eram pessoas conversando conversas que não eram elevadas, trazendo temas que são atrações de espíritos obsessores. As más conversações, ensinava Paulo, que aprendeu com Jesus, corrompem os bons costumes. Ele dizia que estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Uma cerimônia, como explicávamos à irmã Undina, todas as cerimônias requerem de desenlace um cuidado extremamente grande, porque há uma sensibilidade grande naquele momento de um espírito que volta ao mundo espiritual. E no caso de um espírito que cometer o suicídio, oramos muito por ele, para que se fortaleçam, e oramos para que ninguém pense em suicídio. Esse espírito carece da nossa misericórdia, carece da nossa solidariedade. E aqueles que conversam, trazem assuntos que não contribuem, além de atraírem para si testemunhas invisíveis involuídas, emanam vibrações perniciosas àquele que desencarnou ou àquela que desencarnou. Aí fica uma dica que a religião divina dá. Só devem participar dessas cerimônias aqueles que realmente desejam transmitir ao que partiu o melhor que há em suas almas. Todos que vão a uma cerimônia ou participam de forma online, devido à pandemia, deveriam espiritualmente se preparar antes de sair de casa, ler o Santo Evangelho, fazer a sua prece, mentalizar Jesus amparando aquele ser. Porque se fizermos conforme este irmão trouxe na sua pergunta, fomos para uma cerimônia e o pensamento está lá em tudo quanto é coisa, e menos na cerimônia, conversando temas que sejam pejorativos, nós, ao invés de ajudarmos, teremos ponto de fixação da treva. E aí não estaremos contribuindo, pelo contrário, prejudicando aquele que partiu. A nossa postura, seja uma pessoa que desencarnou, seja visita a um doente, seja visita a uma família que está enfrentando uma visita até virtual, um desafio de relacionamento, deve ser de elevada concentração, de muita prece. Querem ver uma prova disso? Nos Atos dos Apóstolos, não leremos aqui a passagem, no capítulo 12, versículo 9 ao versículo 12,
Pedro é livre da prisão, Pedro é liberto por um anjo. Vimos o Dr. Bezerra de Menezes do Espírito falar da importância do anjo da guarda. E aí, Pedro foi livre, pensou até que estivesse em sonho, livre ali daquela prisão que ele injustamente estava. E quando ele sai da prisão, ele vai para casa de Maria, mãe de João Marcos, que é o evangelista Marcos. E nos Atos dos Apóstolos, que as pessoas estavam reunidas orando. A oração daquela casa, uma igreja familiar, contribuiu para que o anjo pudesse auxiliar Pedro. Quando nós oramos fervorosamente, nós criamos as condições espirituais para que os anjos de Deus ajudem aqueles que desencarnaram, seja por qual motivo. Ou quando oramos por um doente, ou por alguém que está cometendo atitudes que não são as melhores, nós criamos as condições espirituais. Diz o irmão Paiva, se apresse. Se nada valesse, Jesus não teria deixado o Pai Nosso. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado por você, meu irmão, por sua pergunta à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Exatamente, a gente agradece a todos, inclusive, a gente até lembra, irmão Emerson Damasio, com toda licença, do que dizia o irmão Alziro Zarur: se queres a tua paz e a paz dos outros também, atende a este conselho. Não fales mal de ninguém. Um ensinamento que todos podem também encontrar no livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, que o irmão Paiva traz muitas publicações do irmão Alziro Zarur, proclamador da religião do amor universal. A gente vai encerrando esse momento de perguntas e respostas. Vamos passar agora para um outro momento até de esclarecimento, conforto também às famílias que estão em enfrentamento ao luto. Encerramos o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde.